Voltamos, pessoal, para a nossa primeira aula que nós vamos falar sobre as emergências clínicas, viu? Então presta atenção que essa sequência de aulas ela é super interessante, super legal e vamos nessa. O que nós vamos falar hoje? Edema agudo de pulmão. O que diabos é um edema agudo de pulmão? Normalmente quando a gente escuta a palavra edema, tem a ver com alguma coisa com líquido, né? Uma pessoa tem um edema na perna, normalmente é o que? Ficou roxo, né? Ou seja, um acúmulo de líquidos num determinado local. Normalmente, quando a gente fala em edemas, tem vários tipos de edemas, mas a gente pode vir à cabeça de vocês a questão dos edemas de pancadas, né? Então você tem ali um acúmulo de líquido no local daquela pancada, tá? Ou então de uma porção e etc, tá bom? Então vamos tentar trazer para a realidade do edema agudo de pulmão. O que seria um edema agudo de pulmão? Seria um acúmulo anormal de líquido nos pulmões, certo? Então o pulmão é para ter ar, certo? A partir do momento que tem aquele pulmão tem um acúmulo anormal de líquido e isso pode ser água ou outro tipo de líquido, tá bom? Nós vamos ter aí um edema agudo de pulmão, beleza? Quais são as principais causas dos edemas agudos de pulmão? Uma causa bem simples, é uma causa relativamente natural, né? Ou não, se a gente levar em consideração que é uma doença. Ou seja, você pode ter aí uma cardiomiopatia, né? Que é uma doença do músculo do coração. Então, uma pessoa que tem uma cardiomiopatia, ela pode evoluir para um estado de edema agudo de pulmão. Isso pode acontecer em qualquer momento em que a pessoa esteja fazendo o que ela estiver fazendo. Se ela tiver uma cardiomiopatia, ela pode vir a ter durante uma viagem de férias, ou ela pode ter durante o trabalho ou em casa, enquanto ela estiver lavando os pratos de casa, tá? Então, a cardiomiopatia ela leva a um edema agudo de pulmão, conforme há um agravamento da saúde, conforme nós falamos em relação às definições sobre emergências clínicas, beleza? Outra coisa que é muito comum gerar edema agudo de pulmão é o próprio infarto agudo do miocárdio, tá? Que a gente vai falar mais em outro vídeo, tá? Sobre esse infarto agudo do miocárdio. É o famoso infarto, tá? A pessoa que infarta, ela tem grandes possibilidades também de ter edemas agudos de pulmão, ou seja, vai evoluir além de infarto, ter esse edema agudo de pulmão, vai gerar essa possibilidade de acúmulo de líquidos anormais nos pulmões da pessoa, que pode gerar inclusive as próprias paradas respiratórias. Outra causa muito importante, infecções pulmonares, pneumonias, por exemplo, podem gerar acúmulos anormais de líquidos nos pulmões. Reações alérgicas a alguns narcóticos, algumas drogas, certo? Isso tudo pode gerar edemas agudos de pulmão. Nós temos também ainda em situações de acidente, como por exemplo no incêndio, você pode ter inalação de fumaça, de gases irritantes, gases asfixiantes, substâncias tóxicas que podem gerar edemas agudos de pulmão também, beleza, gente? Então percebam que existem várias coisas que podem gerar isso, desde doenças pré-existentes até a momentos de acidentes. Outra coisa, acidentes traumáticos graves, certo? Com comprometimento do sistema nervoso central. Pode haver uma desregulação do sistema nervoso central e gerar esse acúmulo de líquidos anormais nos pulmões. Além disso, uma coisa que é também corriqueira e pode acontecer, por exemplo, numa viagem de escalada, num turismo de aventura, por exemplo. Você pode ter uma variação de altitude muito brusca e muito rápida, e isso pode gerar, certo? Esses edemas agudos de pulmão, certo? São problemas bem sérios, bem graves, que podem gerar sérios tipos de consequências. Dito o que é um edema agudo de pulmão e as causas dele, a gente vai falar um pouco sobre os sintomas. Como é que eu posso descrever os sintomas de um edema agudo de pulmão? Primeira coisa, a alteração da respiração. Os movimentos se tornam muito exagerados, certo? Você, para respirar, precisa exagerar muito na movimentação pulmonar, beleza? Então, vamos lá, após um incêndio que possa vir a acontecer, se você percebe a pessoa respirando com movimentos muito exagerados, ou numa variação dessa de altitude que eu acabei de comentar, percebeu essa pessoa variando essa respiração em movimentos muito bruscos, muito exagerados, isso pode ser um primeiro indício de edema agudo de pulmão. Outra coisa são encurtamentos da respiração, certo? A pessoa começa a ter falta de ar. Além de ter essa respiração muito exagerada, você tem falta de ar, você não consegue respirar direito. Então, por isso, obviamente, você tem essa dificuldade de respirar, esse movimento respiratório tão exagerado, certo? Além disso, você pode escutar em determinados casos o borbulhar do pulmão. Então, se você encostar, se teve a ideia de que você esteve em situações que podem gerar
um edema agudo de pulmão, essa emergência clínica em si, você pode chegar próximo à caixa torácica do acidentado e perceber se você consegue escutar um borbulhar do pulmão daquele acidentado. Isso pode ser uma causa óbvia, certo? Do edema agudo de pulmão. Às vezes a pele das mucosas se tornam frias, acidentadas, às vezes as peles das mucosas, boca, nariz, olhos, se tornam cianóticas, ou seja, azuladas, uma sudorese fria, tá bom? Isso tudo pode vir a acontecer nesses casos, tá bom? Além disso, o aumento dos batimentos cardíacos, você vai ter um ataque cardíaco, você medir, a própria pessoa pode conscientemente lhe falar, ou você pode medir isso pelo pulso radial e pulso carotídeo, tá bom? Então, um aumento brusco, certo? Da taquicardia, né? Um aumento brusco da frequência cardíaca também é um sintoma básico, claro, de edema de pulmão. Óbvio que nem toda vez que a frequência cardíaca subir vai ser isso, mas se você unir a todos esses sintomas, a gente pode chegar ao caso de ter aí diagnosticado um edema agudo de pulmão e aí daí a gente passar a perceber os primeiros socorros. Então a gente tem outros tipos de sintomas também, como tosse, no princípio não é produtiva, ou seja, ela não tem expectoração, mas depois de um tempo ela passa a ter uma expectoração de textura espumosa, como se eu estivesse expectorando espuma, ao invés de eu expectorar aquele catarro verde, né? Ao invés disso, você tem uma tosse sem produtividade, mas em determinado momento começa a sair, certo? Devido a esse acúmulo de líquido do pulmão, uma espécie de uma espuma. E isso aí também é uma forma óbvia de diagnosticar um edema agudo de pulmão diante de situações que possam gerar isso, né? Obviamente as que também não possam, beleza, gente? Vamos para os primeiros socorros, que é o que a gente interessa pra gente aqui, né? Então, a gente diagnosticou, a pessoa tem um edema de pulmão ali devido ao que a gente imagina, sabe? O que a gente tem que fazer? Então, chegamos no ponto principal aqui do nosso vídeo. Como a gente vai tratar uma pessoa que teve um edema agudo de pulmão? Primeira coisa é chamar socorro, porque isso é um adoecimento grave, um acontecimento emergencial clínico grave, tá bom? Então, nós, como leigos nos primeiros socorros, né, digamos assim, a gente não vai ter competência significativa para atuar. Então, o interessante é que você já chame os primeiros socorros e faça os primeiros socorros básicos, certo? Como vai haver uma dificuldade de respiração, isso é muito comum. Toda vez que uma pessoa está com dificuldade de respirar, em qualquer momento, uma coisa bem básica que você deve fazer, afrouxar as roupas da pessoa, certo? Além disso, assim como a gente já veio comentando na aula anterior, você precisa observar os sinais vitais. A pessoa está respirando, a pessoa está com a temperatura normal, a pessoa está com pulso, tá bom? Então você tem que fazer esse monitoramento, tá certo? Dos sinais vitais da pessoa, para que ela não venha a ter uma parada cardiorrespiratória. E caso ela venha a ter essa parada cardiorrespiratória devido ao edema agudo, tá bom? Você vai prestar o atendimento cardiorrespiratório, a massagem cardíaca, que também já foi explicado em outro momento aqui para vocês, beleza? Então o que nós vamos ter aí? Nós vamos ter como se fosse uma pessoa com falta de ar. O edema agudo de pulmão vai dar falta de ar na pessoa, como eu já descrevi com vocês. Então a gente precisa fazer os primeiros socorros básicos de falta de ar, né? Então, observação dos sinais vitais, certo? Além do chamado para emergência, fazer massagem cardíaca caso haja uma parada cardiorrespiratória, tá bom? Fazer o afrouxamento das roupas, certo? Tentar descobrir o que foi que aconteceu com a vítima. Olha como isso é importante. Como eu falei para vocês, isso pode acontecer devido à mudança de altitude, inalação de gases tóxicos, substâncias tóxicas, certo? Então, tentar descobrir o que aconteceu com a vítima vai fazer você poder, por exemplo, até na hora de chamar o socorro, você ser mais específico, porque aí o grupo de socorro já vai vir com algumas coisas em mente. Sabe o que aconteceu? Nas substâncias tóxicas existe então uma predisposição a que tenha havido essa formação de edemas nos pulmões, tá certo? Então a pessoa também deve evitar a ingestão de líquidos, certo? Ou de alimentos, beleza? Até que chegue a ajuda e, se possível, que faça-se um uso de máscara de oxigênio, tá? Para que a pessoa tenha melhoria no seu estado de respiração, no seu estado respiratório. E conforme a evolução do caso e a não chegada e a demora na chegada da equipe de emergência, você pode iniciar então a parte de massagem cardíaca, caso haja uma parada cardiorrespiratória do paciente, da vítima, do acidentado. Beleza, gente? Então, esses são as causas, os sintomas e os primeiros socorros de uma pessoa que teve edema agudo de pulmão, beleza? Então, coloque na cabeça de vocês os casos que isso pode acontecer e como você vai proceder
nesses momentos, nesses eventos. Então, emergência clínica número 1, edema agudo de pulmão. Beleza, gente? A gente se vê no próximo vídeo.